Meus amados irmãos, bem-vindos, bem-vindas cada um de vocês neste culto da 7ª semana após Epifania, na casa do nosso Deus. Esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá para ouvir a sua palavra, refletir no seu cuidado sobre nossas vidas. As leituras de hoje, elas estão baseadas na série anual, e elas trazem neste último domingo, antes da transfiguração, a história da cura de um cego em Jericó. O texto de Lucas, capítulo 18, vai nos lembrar esse encontro que Jesus teve com um homem que era cego, Bartimeu. E desse encontro, que nos chama a atenção é que, mesmo os discípulos de Jesus andando com ele, Lucas destaca esse ponto. Bartimeu reconheceu Jesus, não como um milagreiro, mas como o filho de Davi. Título messiânico do Deus conosco, o Deus homem que nos salva. E fica dessa mensagem o modo como Deus nos olha. Quando o mundo talvez não vê quem é Cristo, ainda assim o Senhor nos olha, nos enxerga e pela sua palavra nos limpa os ouvidos e os olhos para crermos, para afirmarmos a nossa vida nessa palavra. Que Deus assim acompanhe e abençoe a vida de cada um de vocês também ao longo deste culto. Nosso primeiro hino, eu convido vocês a se colocarem de pé e na presença do nosso Deus invocarmos o seu santo nome. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem assentar-se, meus amados irmãos. Do Inário Luterano, nosso primeiro hino para esse dia, número 178. Hino 178. No santo dia do Senhor. No santo dia do Senhor, é bom com salmos de louvor o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei na graça que em Jesus provei. Na noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos o louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quiséramos nós
enxergar e ouvir o nosso próximo como Deus enxerga e vê a cada um de nós. Sem distinção, sem discriminação, com um amor constante. Mas não é essa a nossa condição. Pelo contrário, muitas vezes olhamos ao nosso próximo com um olhar de discriminação, com um olhar de raiva, com um olhar de desprezo. Que o nosso Deus possa sempre mudar o nosso coração. Mas para isso é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados, confessemos-nos diante do Senhor culpados e confiemos na justiça que Cristo Jesus nos oferece. Ele é fiel e justo em sua palavra e diz que todo aquele que nele confia, confessa e crê, ele perdoa de todos os pecados. Confiando nessa justiça de Cristo e no seu perdão, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai amado, eu sou um pobre e miserável pecador. Reconheço as minhas culpas e as minhas falhas, quando muitas vezes andei como cego, sem enxergar as tuas dádivas, agindo, Senhor Deus, de maneira arrogante, negligenciando o teu cuidado e o teu chamado sobre minha vida para que eu também, em teu nome, cuidasse do meu próximo. Perdão, Senhor, pelas vezes em que fui arrogante, omisso, agressivo, negligente com a tua palavra e com o meu próximo. Por causa de Jesus, não me condenes, não me lances fora do teu reino. Acolha-me e revista-me da justiça que vem da cruz, onde o meu Salvador derramou o seu sangue para a minha redenção. Conceda a mim, Senhor, e a esta cristandade que em sincera e humilde confissão se achega diante de ti. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, em nome e na presença de Cristo, eu pergunto a cada um de vocês se também é esta a tua sincera confissão. Reconhecendo os teus pecados, se confia no perdão suficiente em Cristo Jesus e se desejas, por meio do Espírito Santo, viver essa nova vida de reconciliação. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para este dia. Salmo para este dia, Salmo de número 89, os versículos 18 a 29. Nós iremos fazer a leitura de modo responsivo, com divisão por versículos. Salmo 89, 18 a 29. 606, né? A página. Isso. Todos acharam? 18 a 29. Assim nós lemos: Pois escolhes o nosso protetor, foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso Rei. Numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. Minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão.
Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a minha rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho, farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, aqui estamos de coração confiante por agradecer o teu olhar sobre nossas vidas. Tu olhaste para Davi e, embora fosse o menor dentre os seus irmãos, aquele de quem pouco se esperava, tu o tornaste o maior de todos os reis, e da sua descendência nos enviaste o Salvador Jesus. Obrigado por continuar olhando para a nossa vida, quando muitas vezes nem nós mesmos enxergamos o valor que temos por tua misericórdia. Dá-nos sempre, Senhor, a segurança de que o teu olhar nos acompanha todos os dias, e pela promessa de Cristo Jesus, o Emanuel, caminhamos juntos, desde aqui para junto de ti, também na eternidade. Por
por Ele, o teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor, que contigo e o Espírito Santo permanece o único Deus a quem nós servimos e em grande alegria obedecemos. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos cantar do próximo hino. É o 200. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui o 90, né? O número que está do inário pequeno. Mas é. (247) 247 do inário luterano. Santa Bíblia, meu prazer. 247. Das leituras para este dia, a primeira delas está no livro de Samuel, o primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 a 13. Primeira Samuel 16, 1 a 13. Luiz, o senhor poderia fazer a leitura desse texto para nós? 1 Samuel 16, dos versículos 1 a 13. Pode? Eu ia pedir, senhor, para usar esse microfone para facilitar os que nos ouvem de casa.
Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba. Primeira Samuel 16, 1 a 13. Tem como título Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes? E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas este está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito Santo dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá.
A segunda leitura está registrada em 1 Coríntios, capítulo 13. Raniele, você gostaria de ler? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Isso. Dos versículos 1 a 13. 1 Coríntios 1, perdão, 1 Coríntios 13, 1 a 13. Onde lemos: Hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste por paciência. O amor é existe dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Uma delas é o amor. Tá aqui. A leitura do Evangelho que nós temos para hoje, como eu falei no início do culto, Lucas 18, dos versículos 31 a 43. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, dos versículos 31 a 43. Aqueles que podem, convido a colocarem-se de pé. Lucas 18, os versículos 31 até o 43. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a ressurreição. Página 1058, de onde nós lemos assim: Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, com toda a cristandade na terra, eu convido vocês para cantarmos, ou melhor, para entoarmos o credo apostólico, confessarmos em conjunto esse credo que é o sustentáculo da nossa fé cristã e que nos une a uma única santa igreja em toda a terra, onde dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assim, sustentados nessa fé, eu convido vocês a sentarem-se e cantarmos o hino de número 174. Hino 174. 174 do Inário Luterano, para a preparação à mensagem de hoje. Pai, teu evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos falar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir que em graça vieste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar
Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos, em que podemos proclamar o teu sublime e eterno amor, a confortar o pecador. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador nos acompanhem neste momento. Amém. Sim. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos no tempo de Epifania. Deus revela a sua glória de diversas maneiras. De modo muito especial, hoje, pelo conjunto das leituras, Deus enxerga, Deus vê e socorre em situações e de modos onde as nossas percepções, os nossos sentidos, por diversas razões, nos deixam às cegas. Jesus, o texto do Evangelho, relatado aqui por Lucas, estava a caminho de Jerusalém. Nesta caminhada, e nós estamos também nesse sentido ao longo desse novo ano, seguindo com Jesus para o próximo domingo e o tempo da Quaresma, Jesus estava também com os seus discípulos seguindo para Jerusalém, se preparando para a sua paixão, para o seu sacrifício. E chama-nos a atenção no início do texto, a partir dos versículos 31 a 34, conforme Lucas, que Jesus foi muito claro com seus discípulos, dizendo: olha, a partir de agora eu tenho que ir para Jerusalém, e lá eu serei entregue às mãos de iníquos, de pecadores, dos não-judeus, dos romanos. Serei maltratado, e em todas as coisas, por fim, serei morto. E aí diz, pensamos, acabou a história? Ele diz, não. No terceiro dia, conforme a promessa, serei ressuscitado. Interessante que nosso evangelista, ele trata esse primeiro aspecto de Jesus sendo bem claro, bem explícito e falando por diversas vezes com seus discípulos, mas toda a sua fala e toda a sua promessa não entra nem por um ouvido. Ela meio que passa por volta e não fica. Os sentidos não captam. Por isso diz o texto, eles não compreendiam o significado das palavras de Jesus. Quantas vezes nós vemos e até mesmo somos nós mesmos exemplos de pessoas que ouviram tanto, viemos à casa do Senhor e parece que a palavra, parece que o evangelho meio que passa por através de nós ou ao redor de nós, mas não encontra sentido. Parece que os nossos ouvidos estão surdos, que os nossos olhos estão embaçados, que nós muitas vezes estamos de mãos e pés atados e não conseguimos compreender a riqueza e o presente do Evangelho. Isso estava acontecendo com os discípulos, mesmo já caminhando com Jesus por mais de 3 anos. E continua o nosso evangelista Lucas dizendo que, ao caminhar por dentro de uma das cidades, passa por ali e de repente a quem poucos viam, um cego, chamado Bartimeu, que passava os seus dias à beira da estrada
pedindo esmolas para a sua sobrevivência. À margem. Não visto por muitos, e a quem boa parte daquela gente pensava: Bartimeu é só um cego. O que eu vou esperar de uma pessoa que tem deficiência, um indigente, talvez? Era de se esperar pouco daquele homem, mas o que nos surpreende é que, ao ouvir acerca de Jesus, Bartimeu, que não enxergava, tinha outros sentidos muito atentos. Bartimeu ouviu e acolheu a mensagem acerca de quem era esse Jesus de Nazaré. Ele não chama Jesus de Nazaré, ele fala Jesus, filho de Davi. Que importância tem isso? Ao afirmar Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de José? De Maria? Nazareno? O que tinha a ver Davi com aquele Jesus? O que Bartimeu estava vendo, embora não enxergasse, que os que enxergavam não conseguiam ver acerca de Jesus? Ao proclamar Jesus, o filho de Davi, Bartimeu está proclamando aos que estavam ao seu redor, acerca de uma fé firme, de reconhecer naquele que caminhava entre eles o Messias prometido. O Rei eterno que Deus, desde o Antigo Testamento, prometeu enviar da descendência de Davi. Um filho de Davi seria rei para sempre, diz a palavra do Senhor. Bartimeu viu o que muita gente que enxergava não viu. E aqui nós atribuímos isso? Uma capacidade especial de Bartimeu? Não. Talvez em nós venhamos a pensar: Bartimeu era um eleito, era um escolhido. Bartimeu tinha algumas habilidades especiais. Não. A alegria e o encanto dessa palavra, dessa mensagem, não está em Bartimeu, mas está em quem olhou e abriu os olhos da fé, os ouvidos da fé para Bartimeu e para cada um de nós. Não foi Bartimeu que enxergou Jesus de um modo diferente, mas antes disso, o próprio Senhor o enxergou como enxerga a cada um de nós. E através da sua misericórdia e do seu escutar a nossa necessidade, o nosso clamor, em nossa miséria, Ele vem ao nosso encontro. Na leitura que nós ouvimos hoje, juntamente com o Evangelho, voltando um pouquinho lá no Antigo Testamento, nós vemos um fato muito interessante. Quando o profeta Samuel é chamado para ir até a casa de Jessé e ali ungir um novo rei. Vocês devem ter escutado, e fica muito atento a cada um de nós, que na casa de Jessé haviam 8 filhos. 7 estavam em casa. Um estava tomando conta das ovelhas. Era o mais novo. Era aquele que cuidava do rebanho, era aquele que era bom de mira, que é uma maravilha, aquele que passava o dia jogando pedras, atirando pedra nos cantos, mirando, treinando para proteger as ovelhas da família. E é aquele de quem, quando foram receber o profeta, até esqueceram. Vieram os grandes. O pequeno deixa lá. Vamos que agora é coisa de gente grande. O profeta está na nossa casa. Tremendo, porque afinal de contas, era Samuel que estava chegando. Jessé pergunta: o que vem de lá? Vem em paz?
né? Não era sempre que o pastor chegava na casa dos membros. E quando chegava, se tremia. O que o pastor veio fazer aqui? Ali, Samuel veio trazer uma palavra de bênção para Jessé e a sua família. Interessante que os olhos de Samuel vão direto para o mais alto, mais forte, o primeiro filho. Ah, esse aí vai ser um bom rei. Afinal de contas, qual era o estereótipo de rei, né, de líder que Samuel tinha? Saul. Saul era vistoso, diz o texto bíblico acerca dele, vistoso, um homem alto, um homem forte, uma aparência de coragem, aquele que intimida só de olhar. Samuel foi pelo estereótipo. Eu vou ver como todo mundo vê. Quem é que inspira maior liderança e segurança aos seus liderados? O grande, o forte, aquele que tem cara de guerreiro. Deus disse: não é assim que eu olho. Então Jessé fala: Jessé, qual dos seus filhos? Pega o outro, né, que também era vistoso, também bonito, dos mais velhos. Manda esse. E o Senhor disse: também não é esse. E passou a lista, né, por todos. Está faltando um. O Senhor não vê como os homens veem. O Senhor não enxerga e não chama como os homens enxergam e os homens chamam. O Senhor busca aquele de quem ninguém espera. E a partir disso, de onde não há esperança, Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua misericórdia, Deus mostra o seu agir. Davi, o menor daquela casa, se tornou grande rei. Dele veio para a humanidade, da sua descendência, o próprio Senhor. O Senhor enxerga onde não há o que se esperar, e disso faz uma nova verdade, uma nova realidade. Portanto, nós podemos dizer, assim como o Senhor viu em Davi a possibilidade de surpreender a sua casa, tempos depois, surpreender o próprio povo hebreu, quando colocou aquele menino para enfrentar um grande soldado, Golias, e ali também mostrar o seu poder. Deus agiu por meio de Davi. Deus chama, enxerga e age através de pequeninos, como você e como eu, porque age pelo seu poder e pela sua própria autoridade. Meus irmãos e irmãs, Deus continua olhando, enxergando e agindo entre pequeninos, entre aqueles que não são, entre aqueles de quem nada se espera. Ele faz isso através do poder do seu evangelho. Ele faz isso através do poder do seu santo sacramento. Deus age, opera a fé, enxerga e sustenta aqueles de quem ninguém espera, a saber, os próprios pequeninos, recém-nascidos, se tornam membros e por isso vão crescendo dia após dia como testemunhas firmes do cuidado e da misericórdia de Deus. Eu e vocês, quando ouvimos e acolhemos a palavra do nosso Deus no coração, não é por mérito nosso, mas é pela graça de Deus. Mas há de se convir com uma coisa. Mesmo nós, dentro da casa do Senhor, por vezes, agimos com os olhos de quem está fora. Parece que não ouvimos a mensagem ou dela não damos valor, a ela não damos valor. É o que nós vemos denunciado pelo próprio apóstolo Paulo no texto da carta aos Coríntios. Muitos conhecem esse texto como um cântico ao amor, né? Um cântico do cuidado, o modo como o amor se manifesta. Não sei se vocês se destacaram
que a certa altura do texto, depois de descrever as características do amor cristão, o apóstolo Paulo fala: agora nós não vemos corretamente. Nosso olhar é como através de um espelho embaçado, talvez aqui pela nossa igreja, é como tentar ver através de um vidro fosco, ou pelo fundo de uma panela de ferro, em que você olha, tem ali diferença de cores, mas é um borrão. Não dá para diferenciar uma imagem bem delineada. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O problema que estava acontecendo em Corinto, onde muitos cristãos, grupos dentro da igreja, uma grande igreja por sinal, estava sendo desmembrada por brigas, por discussões bobas, por falta de unidade, por falta de amor. E o apóstolo Paulo diz: é desse jeito que nós deixamos de ver e de agir do modo como fomos chamados para agir. Olhando para o outro com indiferença, olhando para o outro com adversidade, no intuito de querer colocar o outro para baixo a fim de que você cresça, querer que o outro diminua a fim de que a minha crista, a fim de que os meus ombros estejam mais altos que os deles. Por esse princípio de arrogância e discriminação, presente também dentro da igreja, é que nós hoje relembramos a importância de estarmos sempre ouvindo de novo a palavra do Senhor. Pois é essa palavra que remove de nós as manchas do nosso olhar, que tira de nós a cera do ouvido, que nos impede de ouvir e compreender a palavra do Senhor. É ela que tira de nós toda a poeira que ofusca o verdadeiro brilho do Evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: nós hoje, neste mundo, e até que se complete o dia derradeiro, enxergamos meio às avessas, meio embaçado. Mas o Senhor enxerga e nos vê de maneira perfeita, justa, da maneira como Ele sabe que precisamos ser vistos, na sua misericórdia, pois de outra forma todos nós estaríamos condenados ao inferno e à desgraça. Estimados irmãos e irmãs, naquele encontro que, portanto, Jesus teve com Bartimeu, o cego, Jesus restaura àquele homem a sua vista. Quem aqui, acho que Dona Josefina que tinha, fez recentemente aquela cirurgia, que tirou a catarata, voltou a enxergar novamente, Foi, A senhora também. Pode dizer então, Dona Geralda, como foi essa mudança? A Dona Jânia chegou a fazer? Não, ainda não. Como foi, Dona Geralda, essa voltar a ver de novo? Imagina, Pois é, a nossa Bíblia com as letras pequenininhas, Digo com alegria, Dona Geralda, talvez até Dona Josefina, está enxergando quase melhor que o seu próprio pastor, Olha só, Coisa boa, Quando a gente volta a enxergar de novo, quando aquela vista que estava meio opaca volta de novo a ver com clareza, como isso renova em nós a alegria? O nosso texto nos fala dessa alegria que teve Bartimeu. Diferente de outros milagres que Jesus havia feito com pessoas que tinham cegueira de nascença, leva-nos a entender que Bartimeu ficou cego ao longo do caminho.
né, já depois de crescido. Quem enxerga, de repente perde a visão, se encontra em momentos de desespero profundo. Ao retomar, ao recobrar de novo a sua visão, poder ver, poder se locomover, de novo ter consigo a autonomia da vida. Vocês têm uma noção talvez melhor do que eu, do quão alegre e quão feliz ficou Bartimeu. Uma restauração do nosso ver e ouvir, Deus faz através da sua palavra. Como é maravilhoso, meus irmãos, quando nós mesmos já batizados desde pequenos, crescidos no contato com a palavra, de repente nós pegamos um texto que faz a nossa vida, a nossa experiência, em nossa caminhada de fé. E você, agora faz todo sentido para mim esta fé. Agora faz todo sentido para mim esse caminhar com Cristo. Olha o quanto Deus me ama. Quando eu pensava que não estava sendo visto, que não estava sendo ouvido, o Senhor se revelou a mim e veio ao meu encontro. Restaurou os meus ouvidos, a minha vista, o meu entendimento. Não foi porque eu sou especial, excepcional, que eu obtive o entendimento da palavra, mas porque Deus é misericordioso e renova sobre a minha vida o seu cuidado dia após dia. Pela lembrança da minha condição de pecador, pela lembrança de que eu, ainda assim, sou por Cristo, filho, filha, herdeiro de uma herança que ninguém me tira. Porque apesar das minhas, muitas vezes, falhas, fraquezas e tropeços, Deus continua me nutrindo, me suprindo com a sua palavra, me dando o alimento diário. Palavra e condições de ouvir e guardar essa palavra no meu coração. E eu digo mais, eu e vocês podemos, como Bartimeu, seguir em frente cantando e louvando, pois esse Cristo, o Filho de Davi, continua caminhando contigo e comigo todos os dias. Promessa, palavra, não de Erison, mas de Cristo Jesus. E é por essa palavra e promessa que eu e você posso acordar, dormir, lutar, ou até mesmo me reclinar num leito na minha hora derradeira e ter a segurança de que Ele não vai falhar, pois Ele me vê, Ele me ouve, Ele sabe quem eu sou, e é por meio dele que eu e cada um de vocês temos a segurança que passaremos desse vale de lágrimas, onde somos surpreendidos constantemente, como vocês e eu temos visto essa semana, que aconteceu a tragédia lá em Petrópolis. A nossa vida é frágil, o nosso tempo é muito fluido. E se não é a misericórdia de Deus nos guardando e nos sustentando, que será de nós? Que Deus guarde, que Deus conserve os vossos ouvidos abertos, os vossos olhos atentos e as vossas mãos e pés desatados para cantar, para louvar, para servir ao Senhor, aonde quer que Ele vos chamar, com os recursos que Ele vos der, agora e sempre. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz de nosso Deus, que é muito maior do que a nossa compreensão humana, guarde os nossos pés e mãos em Cristo. Amém. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire
voluntar Espírito. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Queremos nos preparar para trazer ao altar do Senhor a nossa oferta de gratidão. Durante esse momento, aqueles que vieram preparados, nós cantaremos o hino Graças Dou. Graças dou por esta vida 222, como um hino para o recolhimento das ofertas. Que Deus abençoe o ofertar de cada um de vocês, que o façam em alegria, em gratidão, por aquele que não os deixa desamparados. Hino 222. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, no consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Lembramos motivos de gratidão e vocês da congregação lembrem, queiram colocar nesse momento diante da igreja, diante do Senhor. Todos que estão aqui, motivos para lembrarmos em gratidão nosso culto. Tem algum pedido especial? Verdade, verdade, né? Luiz, sim. Amém, amém. Né? Nós lembramos do domingo passado, então faz a semana, né? Uma semana, aniversário do Levi, né? Completou o aniversário no último dia 13. Ao longo da semana eu não tenho aqui comigo lista de aniversariantes, né? Mas nós agradecemos a nossa irmã, né? Nossa irmã Raniele, que está conosco já desde o início de janeiro, início ou meado de janeiro? Início de janeiro, né? Veio para cá, para o Rio de Janeiro, e será recebida
na sequência também como membro desta congregação. Ela é nossa irmã, lá de Barra do Sossego? Córrego do Sossego, em Vila Pavão, no Espírito Santo, membro do pastor Gilmar Klippel, né? E agora, então, vai ser recebida como membro nesta casa, já conhecida nossa de alguns anos, né? E agora fixando residência aqui no Rio de Janeiro, como membro nessa congregação. Nós também queremos colocar, meus irmãos e irmãs, alguém não. Hoje aconteceu o culto de abertura das atividades dos jovens do nosso distrito, né? Alguns, mais ou menos em torno de 50, 60 pessoas estiveram reunidas, esse encontro lá na Tijuca, e que seja de fato, né, um novo tempo em que os jovens possam estar reunidos e sendo assim, na comunhão de uns com os outros, fortalecendo a palavra do Senhor junto a si e também aos seus em redor. Nós queremos colocar em nossas petições as famílias que estão enlutadas, que perderam seus bens, perderam sua casa, perderam a sensação de segurança lá da região de Petrópolis, né? Para quem também congregações do nosso distrito têm encaminhado ajuda junto com outras entidades e organizações, levaram ontem e ao longo dessa semana também, a partir desse culto lá dos jovens, víveres, né, alimento, recursos, roupas para auxiliar as famílias que estão desabrigadas e também para dar suporte àqueles que estão lá empenhados em aliviar o sofrimento, né, retirando os corpos, ajudando a reconstruir novamente a cidade e as suas vidas. Nossa vida é frágil, né? Em meio a esses sinais dos tempos, né, nós vemos de novo o quão frágeis e simplória é a vida do ser humano. Uma chuva, um vírus, uma bactéria, e nós vamos ao chão. Né? Toda aquela sensação de todo forte, né, onipotência, se revela, nós somos nada. E nisso, voltar os nossos olhos para aquele que é tudo para nós. O nosso Deus que nos guarda, nos fortalece, como nós cantamos no hino, né? Graças dou pela vida, pelas rosas, né, pelas pedras, pela beleza, também nas dificuldades, nas provações, que nós saibamos agradecer ao Senhor o seu cuidado e a sua presença em nosso lar. Amém. Então, pelos atendimentos, agendamentos médicos, Dona Ieda, e aqueles que também passam por tratamento de saúde, nós agradecemos ao nosso Deus. Angelina. Paulo Sonderman. Estarão também em nossas orações. Rafael. Nos colocamos de pé e falamos com o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos, porque Tu olhas para nós, e ainda que não compreendamos perfeitamente, Tu nos guardas, nos proteges por Tua palavra e a Tua providência. Te louvamos, Senhor Deus, porque através de Teu amado Filho Jesus Cristo, nos vês, não como pecadores, mas como justificados, santos e herdeiros por Cristo de uma herança que ninguém pode nos tirar. Sustenta-nos, Senhor Deus, dia após dia, para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos membros, todo o nosso ser, também seja um reflexo do Teu modo de agir e de cuidar
daqueles que estão ao nosso redor. Permita-nos, Senhor, sermos a tua mão diante daqueles que não têm quem os sustente. Permita-nos, Senhor, ser a tua voz diante daqueles que não sabem para onde seguir. Permita-nos, Senhor, em teu nome, ser a igreja que proclama a salvação em Cristo para todos, começando pelos de nossa casa, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, nossa rua e a nossa cidade. Senhor Deus e Pai querido, cuida de cada um de nós, em nosso trabalho diário, nosso tempo e com a nossa força, para que tudo quanto fizermos, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Te damos graças e louvor pelas pernas, pelos braços, pelos olhos que veem, pelos ouvidos, Senhor, que escutam, pela mente capaz de raciocinar e de ter empatia com o nosso próximo. Te agradecemos, Senhor, por termos um lar, por termos, Senhor, o pão de cada dia. Te pedimos, Senhor, dá-nos um coração disposto a também socorrer, mãos prontas a servir aqueles que estão na carência, que estão, Senhor Deus, desabrigados, que estão, Senhor Deus, em pranto, que estão, Senhor Deus, na fragilidade de suas vidas, acamados e muitas vezes enlutados. Lembramos e pedimos pelos moradores de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, que nesta última semana, Senhor, foram tomados surpresa por uma tromba d'água que trouxe ao chão casas, toda a segurança, familiares, e em meio ao desespero, Senhor, Tu colocaste a Tua igreja presente, através da ajuda de víveres, da ajuda física, da presença real. Guarda-nos, ó Deus, em meio às catástrofes e intempéries da natureza, firmados em Ti e com o coração agradecido por Teu socorro e a Tua proteção. Aos que estão enlutados, ó Pai, nós lembramos diante de Ti pequeno Vitor e a sua família, Vitor Hugo da Silva. Senhor, conforta o seu coração na despedida de sua avó, a fim de que também ele, como os seus familiares, possam se alegrar na esperança da ressurreição dentre os mortos. Tu és aquele que continua a afirmar: no terceiro dia ressuscitarei, e no dia derradeiro virei diante de cada um de vocês como Senhor, para que o mundo veja que Tu és real e que a Tua palavra não falha. Até esse dia, Senhor, guarda-nos pelo Teu Espírito na santa confissão da fé salvadora em Cristo Jesus, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, de quem aprendemos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
com singeleza de coração, aqui trouxemos ao altar do Senhor o pão, o vinho, e pela honra e pela glória do seu próprio nome e autoridade de sua palavra recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Senhor. É Ele quem nos diz, é a sua palavra que confirma que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão de todos os pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha, diz o Senhor. E na confiança que a sua palavra nos dá ao coração, nós queremos seguir em frente, compartilhando e confessando. No pão e no vinho, Cristo está presente. O seu corpo, o seu sangue, de modo real, em mistério, por fé. Nós assim recebemos o que Ele nos dá. E a cada um de vocês que assim crê, com o coração e a sua consciência preparados, convidamos para vir à mesa do Senhor. Cantamos o Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto e compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem sentar-se. Todos que aqui, então, estão preparados, nós convidamos para nos acompanhar nessa ceia do Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se
apenas mordomos dos bens do Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu.
Isso. Meus amados irmãos, nós temos a alegria de aqui diante de vocês receber a Raniele, né, como nossa membra desta congregação. Como disse anteriormente, ela já congregava conosco, né, nossa irmã lá do Espírito Santo, e depois de uma longa caminhada, né, tomou a decisão de firmar um pouco mais profundo as raízes aqui em nosso estado. E para que ela não ficasse desassistida, embora a questão, né, formal não era o essencial para que a gente mantivesse esse cuidado, mas para que todas as coisas continuem com ordem e decência na casa do Senhor. Então ela, em conformidade com a sua congregação e o seu pastor Gilmar Klippel, ela vem diante de vocês, né, dessa congregação, pedir a filiação como membro nessa casa. E dentro desse mesmo princípio, poder desfrutar de todos os direitos como membro da congregação Cristo para Todos, bem como também estender aos irmãos os seus dons, o seu tempo, na medida e na proporção que o Espírito Santo concede. Minha irmã Raniele é de livre e espontânea vontade que vem ser membro dessa casa e juntar conosco os teus dons para a honra e glória do nosso Senhor. Se assim é, então diga sim. É de livre vontade que desejas também se submeter à orientação, à demonstração deste pastor que vos conhece, que vos fala. Se assim é, então diga sim pela graça de Deus. Em nome desta congregação, como pastor, também te estendo a destra da comunhão, te recebo oficialmente e formalmente como membro desta casa. Seja bem-vinda. Nós queremos agradecer a sua vida, a sua presença, a sua família. Se eu puxar você um pouquinho para cá, que você está querendo ver. Pode vir para cá. Né? A Raniele, então, a partir de hoje, né, membro oficial da nossa congregação Cristo para Todos, e que Deus assim continue dando a nós muitos outros irmãos dotados de dons, de alegria, de disponibilidade para servir na obra do Senhor. Deus abençoe e que também possa trazer outros irmãos. Eu sei que a luta de vocês não é brincadeira, é constante, uma jornada de trabalho bastante desgastante, e que Deus continue derramando bênção sobre as suas vidas. Viva em paz. Bem-vinda! Salva de palmas, então. Família crescendo, né? Que coisa boa é poder ver a casa do Senhor enchendo, como os irmãos aqui estão falando, né? E todo mundo se cuidando, logicamente, mas ver a casa do Senhor enchendo de novo. Voltamos a respirar, né? Que Deus assim também nos abençoe através da Raniele e de muitos outros irmãos e irmãs, que essa casa esteja sempre viva e atuando daquilo que ela traz no seu lema: ser Cristo para todos, nossos vizinhos, a nossa rua, a nossa cidade. Amém? Damos graças ao Senhor também nessa oração ao final da ceia. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças por tua misericórdia entre nós, por teres nos trazido a tua mesa da comunhão e juntamente, Senhor, com o teu corpo e sangue, nutrir não apenas o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Nutridos, fortalecidos pela fé, esperamos de ti, Senhor, compartilhar o amor com aqueles que estão ao nosso redor. E que o façamos pela alegria que o teu Espírito Santo dá. Que o façamos pela suficiência que a tua presença conosco permite todos os dias até a consumação dos séculos. Que sejamos, Senhor, porta-vozes do teu reino entre nós e através de nós, até a volta derradeira. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos cantar o último hino. Travou aqui? Acho que travou.
Calma aí. Cantamos o último hino, concluímos com louvor número 202. Hino 202 do Inário Luterano, concluímos com louvor. E ao final desse hino encerramos a nossa transmissão. 202. Concluímos com louvor nosso culto abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa. Amém? Amém.